Neemias capítulo 9, versículo 16 diz assim: Mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Eles recusaram a ouvir-te e esqueceram-me dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e, na sua rebeldia, escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu é um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Por isso não o abandonastes. A palavra do Senhor em Neemias vai dizer que o povo de Israel, na época, a gente tem que contar um pouco como que é antes de acontecer isso. Porque em Neemias 9 ele está adorando ao Senhor com os muros já feitos. Ele já fez os muros em Neemias 9. E ele está adorando o Senhor, falando como nós somos errados perante a Ti. Como nós acabamos fazendo as coisas erradas e não seguindo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então vamos contar como que era Neemias antes de ser um governador de Jesus Cristo. Um governador que fez a muralha, um governador que fez o muro de Jerusalém. Neemias era um copeiro do rei Artaxerxes. Um copeiro que se dedicava à sua vida, e ao receber a notícia do seu irmão, ele fica amparado, ele fica desolado, ele se sente muito triste por saber que a sua terra, Jerusalém, está sofrendo, está em ruínas e está na escassez, o seu povo está sofrendo. Em questão disso, Jerusalém está toda destruída por conta de Nabucodonosor, não é certo? Correto. Porque Deus deixou ele passar o rolo compressor em Israel por conta dos seus reis e acabar com a terra de Judá, com a terra de Jerusalém. E ele se sentiu triste. E o que ele vai fazer? Ele vai orar para Deus. Nessa palavra eu já tenho uma questão importante para te falar. Que a primeira coisa que Neemias vai fazer é orar. E às vezes a gente esquece que a oração é a principal fonte que a gente tem de conversa com Deus. A gente esquece que a oração é o principal método de a gente conversar com Deus e ouvir as palavras dele. A gente às vezes tenta fazer outra coisa em vez de orar. Tentar colocar os nossos joelhos no chão e orar para Deus. Mas Neemias não. E eu tenho que falar o que significa Neemias. Eu gosto muito do hebraico. Estou estudando o hebraico para isso. Nehemiah, como que fala em hebraico, Neemias, significa aquele que Deus consola, confortado por Deus. E eu fui procurar. Eu sou um cara que fuça muito. Porque o nome dele é Neemias, sendo que ainda ele não tinha falado com Deus. E o significado dele já é uma coisa que Deus o consola. Porque quando era lá no Antigo, isso nos estudos, eles colocavam o significado do seu nome, mas quando você era usado por Deus, você trocava aquilo por outro. E Deus quer falar nessa noite que o seu nome pode ser hoje um nome simples, mas para Ele é um nome que é usado por Deus. E Neemias foi a mesma coisa. Ele era um consolador, mas Deus não falou que ele era um consolador, ele falou que é aquele que Deus consola ele. E é muito importante falar que às vezes a gente esquece que Deus sempre consola nós. Deus sempre está conosco. Deus sempre está presente na nossa vida e a gente acaba esquecendo isso. Enfim, vamos continuar um pouco sobre Neemias. Então ele se sente triste, se sente preocupado com a terra. E ele vai orar para Deus, pedindo que Deus mostre um caminho para ele. Que Deus ele se sente triste e ele não quer ver o povo dele sofrer. Por mais que eles sejam pecadores, idolatrando outros deuses, ele não quer ver aquele povo sofrer. Só que ele tem ainda o seu cumprimento, ele era copeiro do rei. Então ele não
podia parar o que ele estava fazendo e ir direto para Jerusalém. E aí Deus usa muito o rei. Porque o rei vem triste e pergunta para ele: Elias, por que você está triste? E antes de ele responder ao rei, ele faz o quê? Ele ora para Deus. Olha como que é importante a oração na sua vida. Antes de você falar alguma coisa para algum próximo, antes de você responder por um ato seu, ora para Deus, fala: Deus, será que é isso mesmo que eu quero falar? Será que é isso mesmo que eu quero passar para o próximo? Porque Neemias podia falar: pô, estou triste. Nossa, eu estou triste. E o rei era um rei pagão. Ele era um rei da Pérsia. Ele poderia falar: não, vou ficar triste, você vai ouvir, aí está tudo certo. Mas ele orou para Deus. Ele falou: Deus, eu sei o que eu estou sofrendo. Mostre para o meu rei o que eu estou sofrendo. E o rei, vendo isso, ele vai falar para o rei que ele está triste por conta da sua terra. E o rei fala assim: o que você quer, Deus? Ele fala: eu quero uma data. Eu quero combinar com você uma data para eu voltar para a minha terra, fazer o que Deus está planejando para mim, e eu voltar a servir o que eu sou para você, o seu copeiro. Pode ver que ele não deixou de lado a sua profissão. Ele não deixou de lado o copeiro que ele é. Mas ele quis fazer o que Deus mandou para ele. Então Deus fala nessa noite que você não precisa largar o seu trabalho, você não precisa largar os seus compromissos para poder fazer o que Deus está pedindo para você. O que Deus pede para você, você pode fazer em qualquer horário. Só que é prioridade na sua vida. O seu trabalho você pode dar um tempo, mas o que Deus planeja na sua vida é prioridade. E foi isso que Elias fez. E o rei acatou. Ele falou: pode ir. E ele foi. E ele foi conversando com Deus. Foi falando com Deus. E Deus foi usando Neemias quando ele chegou. A gente tem que falar que antes de Neemias já estava Esdras lá, né? Existia mais um profeta antes de Neemias também. Mas ele chegou e Deus nomeou ele governador para poder subir a muralha, para poder fortalecer a muralha. E eu estava hoje até conversando com a minha esposa, e minha esposa falou: bom, eu gostaria de saber por que a muralha é tão importante para nós. Eu falei: vamos falar por que é importante a muralha? Se a gente pensar em nossas casas, sem os nossos muros, nós estamos abertos por uma invasão, por um roubo, estamos abertos às coisas maldosas. E no pensamento das pessoas, o muro edifica a sua casa. Um muro grande mostra que sua casa ela é imbatível, ninguém pode entrar nela. E com Deus é a mesma coisa. Ele queria mostrar que os muros era a presença do Senhor em Jerusalém, que nada faria que o inimigo entrar, nada faria que o inimigo atacasse, porque aquilo estava edificado na presença do Senhor Jesus Cristo. E ele mostrou que aqueles muros levantando, movimentavam as pessoas a crer em Deus. Mas não foi em vão. E eu vou explicar por que não foi em vão. Antes mesmo de acontecer isso com Neemias, existiu um profeta chamado Isaías. E Isaías, antes mesmo de nascer um rei, que foi Ciro, ele já profetizou que um rei faria que aquele templo de Jerusalém se renovaria, as muralhas levantariam e o templo seria glorificado novamente. O profeta Isaías, ele fala isso. E isso aconteceu, porque na época de Ciro, ele deixou que o seu povo exilado voltasse para Jerusalém. E ele falou: podem ir, leve aqui o seu cálice do seu templo, leve a sua arca, leve tudo. Tudo que Nabucodonosor tirou de vocês, pode levar. E muitos foram. Só que quando eles chegaram lá em Jerusalém, eles não tinham nada. Eles não tinham mais nada para fazer. E eles acabaram ficando incrédulos. Falaram: por quê? O que eu estou fazendo aqui? Está tudo em ruína, está tudo em escasso. E aí veio Esdras e acabou chegando em Neemias. E a gente leu o capítulo Neemias 9, que os muros já estão edificados, eles já estão restaurados e o povo está adorado na grandeza do Senhor. Porém, passado alguns capítulos,
o povo vai começar a ficar novamente incrédulo. O povo novamente vai começar a adorar outros deuses. Vai esquecer daquele muro que eles edificaram, a presença de Deus naquele muro. E é isso que a gente tem que acabar não esquecendo. Porque, apesar das misericórdias de Deus, a gente acaba contaminando nós mesmos com outros deuses. Acabamos idolatrando outros deuses, esquecendo da presença de Deus nas nossas vidas. E aquele povo foi muito assim. Eles edificaram, construíram, agradeceram a Deus tanto, e depois acabaram dando créditos novamente. E eu vou falar aqui que a gente esquecer de Jesus é muito triste, porque a gente acaba agradecendo outras coisas em vez de Jesus. Existem duas passagens bíblicas, uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Lembra que eu falei que os dois, eles interligam. E eu vou falar para vocês. Deuteronômio 5:29 vai falar assim: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer-me a todos os meus mandamentos, assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. E depois em Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Duas coisas interligadas, uma no Velho e outra no Novo, falando da mesma coisa, o esquecimento de Jesus. E a gente vai explicar por que esquecemos Jesus. Vamos falar de Davi. Davi levanta seu filho Salomão e Deus lhe dá sabedoria. Deus faz um templo para Salomão e Salomão, com muita sabedoria, adora a Deus muito, 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 e faz que Deus grandiza sobre ele. Porém, Salomão acaba pecando. Salomão acaba adorando outros deuses por causa de suas mulheres. E aí que entra? Deus dá sempre uma coisa para nós. Presta atenção, irmãos. Deus sempre dá uma coisa para nós. E nós acabamos de fazer as coisas erradas, esquecendo de agradecer a Ele. A gente acaba de adorando uma outra coisa para nossa, graças a Deus, o meu trabalho deu isso aqui. Peraí, o seu trabalho é Deus que te deu aquilo? O seu esforço vem de você ou vem de Deus? Porque meu esforço vem de Deus. Para eu batalhar, eu tenho que estar com Deus, eu não tenho que estar comigo mesmo. E a gente às vezes esquecendo isso, fala, nossa, eu suei muito para conseguir aquilo. Mas você agradeceu a Deus, primeiramente, por você estar vivo, primeiramente? Você agradeceu a Deus por Ele te estar deixando você trabalhar naquele emprego? Então, quando Salomão acaba pecando, nós vemos que a gente acaba sendo contaminado com isso. Porque Salomão foi contaminado. E depois disso, com a queda de Salomão, acaba entrando alguns reis, saindo, entrando outros reis, saindo, muitos justos e bondosos, porém maior ainda, maldosos e ruins. Manassés foi um deles, que fazia com crianças, acabava matando criança pela sua própria idolatria. E a gente vê que isso sempre vai chatear Deus. E Deus continua falando, vocês estão me aborrecendo, vocês estão fazendo coisas que eu não quero, vocês estão me esquecendo da presença de Deus. Levanta profeta, mata profeta. Levanta outro profeta, o povo vai lá e mata profeta. Não acredito mais nas palavras do profeta, esse Deus eu não acredito mais, eu quero adorar o bezerro de ouro, eu quero adorar a tocha de sei lá o quê, eu quero adorar esses deuses. E acaba esquecendo da presença de Deus. Várias mortes aconteceram ao longo disso. Mateus, mas por que você está falando isso? Porque Deus me usou hoje à noite para falar para você, não esqueça dele. Glória a Deus. Não esqueça da presença de Deus na sua vida. Glória a Deus. Mesmo que você está em contradição, às vezes você está incrédulo, às vezes está magoado com Deus, não esqueça que Deus é misericordioso e bondoso na sua vida. Porque sem Ele você não é nada nessa vida. Você não tem salvação sem Ele.
É necessário arrependimento. Para a gente entrar no quesito arrependimento, eu que tive, me arrependi muito. E uma coisa mais importante do arrependimento é você quebrar o seu orgulho. Porque quando você é orgulhoso, você não se arrepende do jeito que Deus quer. Quando você é orgulhoso, você acaba arrependendo e amanhã está fazendo a mesma coisa. Porque o arrependimento verdadeiro é aquele arrependimento que você olha aquilo e fala: eu nunca mais quero fazer isso na minha vida. Vira e vai seguir Jesus Cristo. Porque o arrependimento verdadeiro é isso. Não é aquele arrependimento que eu falo: não, ai Deus, me perdoe. Amanhã está lá no Times Funk novamente, está na baladinha, está bebendo, está fumando. Não, o arrependimento é você falar: eu nunca mais quero isso na minha vida. Eu me arrependo de ter feito isso. Me perdoe, Deus, nunca mais deixe eu fazer isso na minha vida. Eu quero servir ao Senhor e eu não quero mais isso. Isso é arrependimento verdadeiro. Isso somente com oração. Lembra Neemias? O que ele fazia? Orava. Arrepender-se é orar com Deus, pedir perdão para Ele, se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida passada. Falar: Deus, eu não quero mais aquilo. Eu quero seguir minha vida com Jesus. Só que a gente esquece às vezes. Nós esquecemos de pedir arrependimento a Deus. E não adianta chorar para Deus, não. Não adianta chorar, não. Porque Deus vê o seu coração, não vê as suas lágrimas. Então, se você está chorando e o seu coração ainda está como pedra, Deus está falando: olha o seu coração. Arrependimento é você se perdoar por dentro, pela sua alma, e não por fora. E mudar de direção significa você mudar a sua vida às vezes. Porque às vezes a sua vida está em pecado e você não quer olhar isso. Ah, eu estou namorando, eu amo essa pessoa e ela está me tirando da presença do Senhor, mas eu amo essa pessoa, eu quero continuar com ela. Não. Como assim? Se ela está tirando da presença do Senhor, não é uma pessoa certa para você. Faça com que ela venha para a presença do Senhor com você. Mude ela. Fala: eu não quero viver essa vida com você. Vamos mudar de vida? Ah, eu amo essa pessoa, mas essa pessoa não vem à igreja. Não! Esquece isso. Traga essa pessoa para a igreja, mesmo que está com dificuldades. Mesmo que essa pessoa não queira vir, pegue e fala: vamos ver a palavra de Deus hoje. Ah, não, mas eu quero que você venha para a palavra de Deus hoje. Você não está comigo? Você não está comigo? Eu não sou de Jesus, então você também é de Jesus. Eu quero você na presença hoje comigo. Venha comigo. Você conheceu eu na presença de Jesus e eu quero você continuando na presença de Jesus comigo. Não quero que você torne outro. Não foi esse homem, não foi essa mulher que eu conheci. Você aceitou Jesus, então vai aceitar Jesus novamente. Vai se arrepender dos seus pecados. E eu quero contar uma... Isso é muito bom. Neemias. O que Neemias era? Igreja, o que Neemias era? Para você ver como as coisas se interligam. Existe uma pessoa que leu um sonho de um copeiro. José, ele tinha sido escravo, né? Acabou sendo jogado pelos irmãos, virou escravo egípcio. E José, ele agradou tanto o rei Potifar, na verdade, né? Que ele era seu braço direito. Porém, o demônio, ele é astuto. E Jesus fala nessa noite: não acha que o demônio está longe de você, não, irmão. Porque o demônio está mais perto de você do que você pensa. O demônio só está assim, ó. Você quer um Cristo assim, ó, para você sair da presença de Deus, ele vai lá e entra na sua vida. Porque o demônio é astuto. O demônio, ele está ali, ó. Ele falou: eu quero que você saia da sua presença. Eu quero que você saia da presença. Eu quero que você saia da presença. Porque ele é assim. Porque ele já sabe que ele perdeu com Deus. Ele já sabe que é derrotado com Deus. Mas com você ele ainda pode ser vitorioso. Então ele vai estar ali, ó. Vamos, erra. Vamos errar. Vamos. Eu quero que você erre. Vai, erra. Faz isso por mim. Faz. Por isso você tem que estar presente na presença de Deus. E José é uma pessoa que era assim.
A mulher de Potifar vai falar: vem aqui, vamos. Olha, eu sou bonitona, vem aqui, deita comigo. E José faz o quê? Não quero. Porque eu estou presente com Deus. E eu estou ligando a Deus se eu estiver fazendo isso com você. E se você estiver hoje fazendo alguma coisa de errado, pensa nisso. Que você não está ligando a si próprio, mas está ligando a Deus. Se arrepende disso. Porque José, o que ele faz? Ele nega a mulher de Potifar. E ele acaba sendo preso. Você acha que Deus abandonou ele? Não. Deus foi mais firme. E Deus fez o quê? Fez que ele visse, esqueci a palavra, mas que ele pudesse revelar dois sonhos. Um de um padeiro e outro de um copeiro. Viu como as coisas se interligam? Porque quem foi salvo na presença de Deus? Foi o padeiro ou foi o copeiro? Sabe por que o copeiro foi salvo? Porque o copeiro é fiel ao seu rei. Ele é que se mata para poder testar todos os vinhos que chegam na presença. E ele se mata pelo seu rei. Porque se aquele vinho tivesse envenenado, ele testasse o vinho, ele morreria pelo seu rei. E Jesus fala nessa noite: você está disposto a morrer por mim? Você está disposto a fazer o que fizeram comigo na cruz? Porque Jesus, ele, sinceramente, ele foi pregado, ele foi crucificado. E existiu uma poça de sangue no chão. E literalmente a gente faz assim com a poça. Pisa na poça. Não está nem ligando pela poça de sangue que Jesus deixou por nós lá. A gente não está nem ligando para ele lá. A gente não está nem pensando por que aconteceu aquilo, por que aconteceu isso. A gente só quer fazer o que é agrado na nossa vida. E a gente esquece da presença de Jesus na nossa vida. Só que José não esqueceu. E ele vai fazer o quê? Ele vai revelar os dois sonhos. O copeiro, um sonho maravilhoso. O padeiro, um sonho terrível. E quem ficou vivo na presença de Deus? O copeiro. Uma pessoa fiel. Uma pessoa que está digno, disposto a se sacrificar pelo rei do seu rei Jesus Cristo. Pelo rei de Deus. Então é necessário a gente refletir isso. E como que a gente vai refletir, Mateus, isso? Nós temos que ver a bondade divina de Deus em nossas vidas. Então a gente já passou de arrependimento, agora a gente vai falar sobre a bondade de Deus. Isso é muito importante, porque uma coisa se interliga à outra. E Neemias fazia tudo isso. Ele não esquecia do arrependimento que ele teve. Na primeira oração dele, quando ele falou que ele sabia que o povo pecou, mas ele queria que o povo seja próximo. Ele sabia que o povo era bondoso, mas Deus era mais bondoso ainda porque ele era divino. E a bondade divina de Deus é muito boa, a gente precisa refletir que a bondade de Deus no passado, ela reflete no presente e ela vai refletir no seu futuro. Esquecemos com muita facilidade o que Deus fez pela nossa vida. Esquecemos com muita facilidade o que Deus deu para nós nessa vida. A gente não precisa depender do passado para viver. Nós temos que esquecer o passado, viver o presente e adorar o futuro. E se a gente olhar com atenção no Antigo Testamento, a gente tinha muitas coisas que revelavam a vontade divina de Deus. A festa da Páscoa, para os judeus, é muito importante, porque eles celebravam o dia que eles saíram do Egito. Olha que importante para eles, celebrar o dia que eles saíram do Egito, que eles foram salvos por Deus. A festa do tabernáculo, que é quando eles celebravam e celebram, quando eles criaram o tabernáculo e havia habitado neles a presença do Senhor com a nuvem, não deixando eles sofrerem no deserto. E para nós, lembra que eu falei, o Antigo Testamento ele tem a ver com o Novo Testamento. Hoje nós celebramos a Santa Ceia do Senhor Jesus, o que faz nós lembrar o que aconteceu com Jesus na cruz. Nós comemos da carne dele e tomamos o sangue dele, porque ele fez o que? Ele restaurou nossos pecados. Isso é a bondade de Deus na sua vida. Devemos sempre aumentar a bondade de Deus na sua vida.
dos nossos feitos, mas dos feitos do Senhor. Nós não temos que agradar a nós mesmos, nós temos que agradar ao Senhor Jesus. A gente tem que comer cada dia um maná novo. Nós não devemos guardar maná velho. Deus não fez isso. Deus falava: come tudo, que amanhã eu vou prosperar novamente nas suas vidas e vou dar um novo maná. E Jesus quer falar nessa noite: pare de guardar aquelas coisas velhas. Pare de guardar aquilo que não é presença do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, Ele dá sempre um pão novo na sua vida. Ele dá sempre um maná novo na sua vida. Não guarde as coisas velhas, não guarde as coisas passadas, porque Ele dá sempre um novo maná para você. A gente esquece de agradar a Deus nas coisas simples. A gente banaliza muitas coisas. Eu vou fazer um teste, quer ver? Se coloquem de pé, querido. Se coloquem de pé. Por gentileza, se coloquem de pé. Eu quero que a igreja respire o máximo possível. Respira, respiração. E solta. Você já agradeceu a Deus hoje por estar precisando de um aparelho respiratório? Você já agradeceu a Deus hoje por estar levantando na presença do Senhor e não estar numa cadeira de rodas? Você agradeceu a Deus por hoje estar com 2 pulmões e não estar em coma, num leito de morte, precisando da presença de Cristo? Você já agradeceu a Deus por ter comido hoje no prato, ter almoçado, ter jantado, vai jantar ainda? Você já agradeceu a Deus de ter colocado o prato de comida na sua vida? Você hoje chegou, acordou e agradeceu a Deus por ter mais um dia de vida? Aonde está a bondade de Deus se você não agradece a Ele? E depois você quer questioná-lo, depois você vai falar: Deus, cadê as minhas bênçãos? Deus, cadê as promessas que o Senhor fez comigo? E Ele fala: você me agradeceu hoje por estar vivo? Por ter te protegido e vindo à casa de Deus? Você agradeceu hoje? A gente esquece, a gente banaliza as coisas diárias. Deus, deixa, depois eu agradeço a Deus. Depois eu faço isso, depois eu faço aquilo para Deus. A gente esquece isso. E Deus nessa noite Ele fala para você: não esqueça de mim. Não esqueça do que eu fiz por você. Não esqueça que todo dia eu te protegi na sua vida. Não esqueça que todo dia eu te dou um ar para respirar. Não esqueça que todo dia eu te dou um coração para você amar, para você se alegrar na presença de Deus. Eu tenho o seu Espírito dentro de mim, Senhor. Que isso não se conforme, isso é a vontade de Deus. Pare de adorar, pare de agradecer a você mesmo, o homem, porque o homem não vai te levar para o céu, é eu que te levo para o céu. Oh, aleluia! Pode se sentar, irmãos. Também não quero prejudicar quem tem das pernas. Então a gente tem que sentir a bondade de Deus em nossas vidas e agradecer diariamente eles. Se você acorda, agradeça a Deus. Se você dorme, agradeça a Deus. Se você come, agradeça a Deus. Se hoje você tem uma moradia, agradeça a Deus. E Mateus, eu vou me arrepender, eu vou agradecer a Deus todo dia, mas o que falta para mim? Falta reconhecer os seus pecados. Porque você pode se arrepender. Você pode agradecer a Deus todos os dias, mas se você ainda peca, você precisa reconhecer os seus pecados. Os pecados nos afastam de Deus. Os pecados não adoram. A ira de Deus é o que conta muito isso. Ele tira os pecados de você. A confissão de Neemias que ele tem no capítulo, se não me engano, 8, que ele fala assim: temos agido impiamente. Retrata muito bem a condição daquele povo de Israel e hoje o nosso povo, porque a gente não reconhece os nossos pecados, mas nós reconhecemos os pecados dos outros. A gente vê os nossos pecados, a gente não vê, mas o dos outros, nossa, está na ponta da língua. Não, eu sou santo, mas aquele ali, nossa, aquele está
com o diabo no corpo. Cadê os seus pecados sendo reconhecidos? Deixa que o outro céu ele vai reconhecer os pecados com Deus. Você não precisa reconhecer por ele, ele sabe os pecados dele também, ele precisa ser arrependido. Reconheça os seus pecados, porque a salvação é única. A salvação é seu com Deus. Depois no dia, Deus vai olhar para você e vai falar: olha irmão, parabéns, você reconheceu o pecado do seu servo ali, você arrependeu, e você? Não vi nada você reconhecer os seus pecados. Você acha que Deus vai falar assim: você continua pecando, você continua afastando de mim, mas os seus pecados dos outros você está concordando, você está adorando ali. Então a gente tem que reconhecer os nossos pecados com Deus. E os pecados, Deus ele age de forma que Ele vai te mostrar os pecados. De uma hora ou outra Ele vai te mostrar. E Ele mostrou para aquele povo cativeiro. Quando Ele foi exilado, Ele mostrou: olha, eu estou castigando você agora pelos pecados que vocês cometeram. Porque eu quero que vocês sintam e peçam perdão aos seus pecados para eu voltar até a presença do Senhor nas suas vidas. Isso Ele faz com o povo. Porque, como eu falei, Nabucodonosor não fala aqui do Senhor Jesus. Ele vai passar o rolo com pessoa em Israel. Ele vai destruir tudo. E vai exilar o seu povo. Mas depois, o seu povo é liberto. Volta para Jerusalém, reconstrói o seu muro e agrada a Deus. Então a gente tem que mostrar que a gente reconheceu os nossos pecados. E a gente tem que reconhecer e os pecados, ele vai trazer consequências. Irmão, se você peca e você se perdoa, dê glória a Deus, dê uma aleluia, porque você está perdendo seus pecados, você está cada vez mais adorando a Deus, cada vez mais está se juntando a Deus. Só que tem algumas consequências. Deus estava disciplinando o seu povo com o cativeiro, e Jesus nessa noite ele quer falar com você: reconheça os seus pecados, que eu quero disciplinar a sua vida com Jesus Cristo. Eu quero colocar você na ordem, na linha. Eu quero colocar você na presença de Deus. Mas Mateus, eu não sinto a presença do Espírito Santo, é porque falta reconhecer os seus pecados. O Espírito Santo ele age quando você reconhece os seus pecados e pede perdão para Deus. O Espírito Santo ele age de forma tão bondosa na sua vida, tão bondosa, tão amor, que aquele fogo que não se apaga. E você sente isso, é tão glorioso isso, você sentir a sua presença, porque você não está pecando, você não está fazendo de forma que Deus não está se abençoando. Você está abençoando Deus cada vez mais, fazendo menos o que é mais. Quando você reconhece os seus pecados, você está falando para Deus que você quer estar com Ele. E Deus ele vai te recompensar por isso. E tem um versículo muito bom, que eu acho que todo mundo conhece. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, vai falar assim: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, esse se humilhar, não é você se humilhar, tipo assim: oh meu Deus, Senhor. Não, é você se humilhar mesmo, falar: Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Deus, eu não quero mais sentir esse demônio. Deus, eu não quero mais. Deus, eu quero sentir a presença do Senhor. Deus, eu quero sentir a presença de Deus na minha vida. Eu quero fazer o certo. Eu quero fazer pela igreja. Eu quero fazer por todo esse povo. Eu quero ser um servo de Deus. Isso é se humilhar. Não é só: ai meu Deus, Jesus Cristo me perdoa. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você se humilhe perante Ele, porque Ele tem a bondade de você perante Ele com a humilhação. Não se humilhar para Deus de forma negativa, se humilhar de forma positiva. Falar: Deus, me dá a sua presença, me dá a sua bondade, meu Deus. Eu quero sentir o Senhor nessa noite. E orar. Se humilhe com oração. Ore para Jesus. Aleluia. Não deixe de orar. Não é fazer o famoso miojo, oração de 3 minutos. Ai, hoje o Senhor me abençoe, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. E vai dormir. Dá para Deus, fala: Deus, hoje eu cometi isso, eu cometi aquilo, me perdoa, Deus. Hoje eu fui na presença do Senhor. Deus, hoje eu pequei contra o irmão. Hoje eu pequei contra si mesmo, Deus.
Eu quero estar presente nisso. Eu coloco a minha vida, irmãos, também nisso. Porque quando eu se arrependi dos meus atos passados e mudei minha vida para o Senhor, minha vida mudou da água para o vinho. Como Jesus muda da água para o vinho. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida com Deus é tão maravilhosa que eu não quero sair dessa presença. A vida com Deus é tão boa que não tem coisas negativas no mundo. Calma, como assim? Você vê o mundo de forma tão bondosa, de forma tão clara, que você fala, aquele ali eu vou trazer para a presença do Senhor. Aquele ali eu vou trazer para a presença do Senhor. Ah, aquele ali eu vou trazer para a presença do Senhor. Porque você vê o mundo como Jesus vê as pessoas. Com bondade, com amor. Isso é o Espírito Santo dentro de você. É Deus, é Jesus fazendo a sua vontade, os olhos, mostrando que aquela pessoa pode ser um servo de Deus, como todas as pessoas podem ser um servo de Deus. Um homossexual pode ser um servo de Deus, se ele pedir remissão dos seus pecados, reconhecer os seus erros e adorar a Cristo. Um ateu pode ser um servo de Deus, se ele acreditar em Jesus, acreditar em Deus, remissionar os seus pecados. Um judeu pode ser um servo de Deus, se ele acreditar em Jesus, acreditar em Deus e remissionar os seus pecados. Mas a oração tem que ser para nós e para os outros, e agir também tem que ser para nós e para os outros. Amar o servo do seu lado, não julgar ele, não questionar ele, não falar, nossa, ele não está sabendo nada, ele não está fazendo nada. Não, eu quero que ele ame o Deus que eu estou amando, o Deus que eu estou glorificando, o Deus que eu estou glorificando nessa noite. Eu quero que você sinta a presença do Senhor nessa noite. É esse o Senhor que o Senhor quer. É esse o Senhor que o seu servo quer. E vamos continuar. E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Não os maus caminhos de Jesus, não. É os seus maus caminhos. Você saber que você errou. Não é errado errar, irmão. Não é errado errar. O errado é você persistir na burrice. Você errar é humano. Você pedir pecado para Deus. Agora você persistir naquilo não agrada a Jesus. Você está mexendo no mesmo erro, não está vendo. Glória a Deus, aleluia. E Jesus, ele é bondoso e milagroso, porque ele vai continuar assim. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse versículo é tão importante para tudo que eu falei aqui, que ele mostra que às vezes a gente esquece de Jesus, mas Jesus não esquece de nós. Enquanto o povo de Deus não reconhece isso, a gente acaba se contaminando mais com o mundo lá fora. Quando a gente esquece disso, a gente acaba fazendo menos a presença de Deus. Eu quero, já estou quase passando aqui do tempo, eu quero finalizar, porque Neemias, ele foi uma pessoa fiel a Deus. Ele, em nenhum momento, ele questionou Deus. Pessoas questionaram ele. Tobias, acho que tem mais um que questionou ele, eu esqueci o nome agora, que é Salabateu, ou alguma coisa assim. Sabalate. Eles tentaram ali, ó, você vai errar, você não vai conseguir, não. E Neemias, não, eu estou na presença do Senhor, vocês não vão me atacar. Eu estou na presença do Senhor, vocês não vão atacar eu. Eu estou na presença do Senhor, nada vai fazer eu sair dessa presença. E quando ele falava, não, você não vai conseguir construir um muro, esse muro vai ser assim, ó, vai sair em ruína de novo, o seu povo não vai conseguir agradar a Deus com esse muro. E ninguém fala, não, porque eu sei o Senhor que eu tenho, eu sei o Senhor que eu consigo, eu sei o Senhor que eu adoro, eu sei o Senhor que traz a bênção, eu sei o Senhor que está comigo. Nada vai conseguir me deter nessa noite, nada vai conseguir me deter. Ele foi fiel a Deus. E a gente tem que prestar atenção. Neemias, ele é muito importante para a nossa vida. Sermos fiel ao nosso rei. Sermos fiel a Deus.
independente das consequências, independente do que está acontecendo na sua vida, seja fiel a Deus. Porque você sendo fiel a Deus, você vai ser muito bom e você vai ter um reavivamento muito grande. E a pergunta que eu quero deixar para vocês, irmãos: você quer um avivamento na tua vida? Você quer um avivamento na tua igreja? Você ora pelos irmãos na sua casa? Você ora para si mesmo na sua casa? Você está disposto a pagar o preço que Jesus pagou na cruz? Você está disposto a pagar o preço? Porque eu estou disposto a pagar o preço que Jesus pagou na cruz. Porque eu sei que eu pagando o preço, eu vou ser santificado, eu vou estar na presença de Deus e eu vou estar lá em cima com Ele. Porque esse mundo aqui é passageiro. Eu já sei disso. Mas a vida eterna, ela é duradoura, ela é para sempre. Arrepender-se dos seus pecados e sabendo que Deus é bondoso. Você está disposto a isso? Está disposto a se entregar a sua vida para Jesus? E o mais importante, pode uma mãe, hoje não é verdade, pode uma mãe esquecer de um filho? Pode ser uma mãe esquecer de um filho? A coisa que saiu do ventre dela. Davi, quando ele estava cuidando das ovelhas, ele foi esquecido pelo profeta Samuel. José, quando foi jogado pelos irmãos, ele estava esquecido por Deus. Quando venderam ele estava esquecido por Deus. Na prisão, ele estava esquecido por Deus. O paralítico, Jesus esqueceu ele. O cego Bartimeu, Jesus esqueceu ele. Quando traiu Jesus, Judas, Jesus esqueceu o povo dele. Quando venderam ele por moedas, ele foi esquecido. Quando prenderam ele foi esquecido. Quando deram uma cruz para ele andar, ele foi esquecido. Quando crucificaram ele, o povo esqueceu de Jesus. No primeiro dia da sua morte, o povo esqueceu de Jesus. No segundo dia da sua morte, o povo esqueceu de Jesus. Mas no terceiro dia, quando ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mostrou para todo mundo que ele era Jesus Cristo. E hoje ele vem aqui te dizer, ele vem aqui mostrar para você que ele é o Rei dos Reis. Ele não perdeu o controle da sua vida. Ele nunca esqueceu de você. Desde o ventre da sua mãe ele não esquece de você. Ele colocou comida na sua vida. Ele colocou casa, ele colocou moradia, ele colocou carro na sua vida. Ele te deu tudo isso. Deus desde pequeno cuidou de você. Deus desde pequeno ele te deu moradia. Ele te deu bondade, ele te deu amor. Ele te deu lugar. Ele te deu tudo. Deus te deu tudo. Desde pequeno. A gente não tem que esquecer de Jesus, nós temos que adorar Ele. E hoje adorando Jesus Cristo, porque Ele não esquece de você. Oh Senhor Jesus, não esquece do Senhor Deus. Não esquece jamais de Ti, porque Ele te dá. Até hoje Ele está com a sua vida. Oh, aleluia. Senhor, não está esquecendo do seu servo. Ele não esquece do seu servo, porque o Senhor é Jesus. Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele está na sua vida diante de qualquer coisa que acontece. Porque Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Porque Deus, Ele é tudo isso. E não esquece de Jesus. Leve essa palavra com vocês. Jesus é aquele que te consola, te liberta. Jesus é aquele que não esquece de você. Porque Jesus, Ele faz parte da sua vida. Vamos ficar de pé para adorar o Senhor Jesus Cristo nessa noite? Vamos fazer com que Ele não esqueça de você nessa noite. Vamos adorar o Senhor. Porque só Ele é o único adorador da sua vida. Só Deus é o grande adorador.
E Ele nunca esqueceu de você. Às vezes eu estou em guerra, mas eu tenho que cantar. Oh, aleluia! Às Glória a vezes eu Deus! quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar, mas não resisti, vou até o fim. Daqui a pouco eu chego, uma vez primeiro ano. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho meus conflitos, erros que acertos, mas há uma promessa, não posso parar. Deus vai me sustentar. Deus vai te sustentar nessa vida. Deus vai te sustentar nessa vida. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém se levantar. Mas eu confesso nesse que eu tomei, mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto de Deus fará. Profetizando na sua vida hoje. Você vai ter Deus, você não vai ter glória. Mas adora o Senhor Jesus Cristo nessa noite. Abra sua boca e adora o Senhor. Porque só Ele vai te trazer vitória na sua vida. Erros e acertos, mas há uma promessa, não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor e as guerras que tenho que enfrentar, pois muitas vezes o que eu canto é pra ajudar alguém.
Senhor, aplaude o Senhor nessa noite, meu Deus, aleluia. Glória a Deus. Quão grandioso é o meu Deus, o teu Deus e o nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Reaviva o Senhor Jesus Cristo. E com permissão do pastor, tem alguém nessa noite que quer reconciliar com Jesus? Tem alguém nessa noite que quer se arrepender dos seus pecados e quer se reconciliar com Jesus nessa noite? Pedir perdão, mostrar que Jesus é na sua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente precisa, sim, se reconciliar com Jesus. Glória a Deus. Quero se reconciliar com Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Paz seja na igreja. Eu vou dar testemunho, se eu chorar, perdão. Somos da família. Há 10 anos atrás, eu ia para a igreja sozinho, 2 horas de caminhada. Eu orava a Deus muito para que minha família estivesse comigo. 10 anos depois, eu tenho meu irmão pregando, minha cunhada, minha mãe e minha futura esposa. Glória a Deus, aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeça a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Eu quero terminar, que a gente já passou do horário, mas antes eu quero falar uma coisa muito importante. Não abandone sua família. Às vezes sua família está na casa do Senhor. Às vezes um ato como do Cris, que lutou tanto pelos seus pais, e hoje o seu pai é batizado na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu tinha uma vida muito ruim. Eu tinha uma vida incrédula. E essa palavra me tocou muito quando eu fiz ela. Porque Deus mostrou como a gente tem que ser fiel a Ele, como a gente tem que dar importância ao nosso Deus. A gente não tem que esquecer dos nossos feitos. Não, a gente não tem que esquecer. Mas a gente tem que agradecer a Deus pelos nossos feitos. Acho que o sonho da minha mãe era eu e meu irmão voltar para a igreja. Aleluia. Nós não tivemos um pai. Mas Deus é tão bom, que meu pai precisou da noite de morte para poder reconhecer os filhos. Não queria deixar uma tristeza aqui, não. Eu queria estar alegre, porque Deus é alegre. Deus quer alegria. Não um momento de tristeza, um momento de alegria, adorar o Senhor. Porque o sonho que hoje minha mãe teve como realizar, e a minha mãe vai vir muito eu ainda pregando. Porque eu quero continuar nos caminhos do Senhor e eu não vou parar. É uma coisa que eu me sinto, um Senhor Jesus, um do lado do outro. E eu não vou parar. E eu quero trazer mais almas. Aleluia, Jesus. Como uma vez eu trouxe. E eu tenho certeza que eu vou conseguir. Porque a minha fé é inabalável. Eu posso às vezes tropeçar, mas eu sei que o Senhor está aí para estender as mãos para mim. Pastor Carlos, vem aqui terminar, senão a gente vai ficar aqui e não vamos sair dessa presença que está magnificante na presença do Senhor. Quero agradecer a minha oportunidade e eu quero agradecer principalmente aos meus pastores, porque eles que confiam em deixar eu falar uma palavra de Deus para vocês. Ao meu pastor Carlos também, ao pastor Elisael, e agradecer também a minha esposa,
Porque os momentos mais difíceis é quando a minha esposa olha para mim e fala assim: eu quero continuar e você vai continuar comigo. Pega seu marido, pega sua esposa e fala assim: eu quero continuar do seu lado. Porque é um unido ao outro. É um unido ao outro. Não é um afastado do outro. É os dois juntos fazendo a presença de Deus na vida. Porque quando a gente colocou a aliança, nós se tornamos uma só carne. E para o Senhor é um só Espírito. A salvação é individual, mas a fé pode ser dividida entre os dois, porque a fé ela é inabalável. Amém? Agradeço a igreja e eu quero as palmas do Senhor. A mais forte que tem essa mensagem. A gente começamos falando lá em Josué 24:15, né? Eu e minha casa servirão ao Senhor, né? Você vê que terminou, o irmão dele chegou falando: pastor, não precisar, né? Mas amém, deu tudo certo, né? Uma coisa que Deus ele trabalha, as pessoas que trabalham, não é a gente, né? Aleluia, glória a Deus. Mateus, Silvana, meu irmão Silvana. Eu vejo desde a vez que eu vi o Mateus, né? Logo vem no meu coração. Ele vai ganhar multidões. Ele não, Jesus através da vida dele. Né? Você não vê, mas ele é uma pessoa especial, diferente. Ele é diferente. Né? E se ele se manter nesse caminho, buscando essa humildade, Deus vai usar cada vez mais e vai trazer um multidão. Vocês vão ver, eu posso não estar vivo, mas eu, sabe, é de Deus, irmão. Viu, Mateus? Você vai ser um missionário aí, você vai ser o evangelista do Senhor. E ó, vou te falar mais. Vai ajudar o seu pastor, o sogro, né? Amém? Mas que depende de você, amém? Glória a Deus, amém, glória a Deus. Amanhã a gente não temos nada, não tem alguma coisa na igreja, oração, que dia que é a oração? Quinta-feira. Primeiramente, quarta-feira. Vai estar pregando aqui o pastor Michel Fortunato, que está ali no cartaz. Quarta-feira, pastor Michel na campanha Fortunato, Derrubando o Gigante. Na campanha Derrubando o Gigante. Quarta-feira, a partir das 19h30, pastor Michel, Derrubando o Gigante. É o terceiro dia da campanha. É o terceiro dia da campanha. Quinta-feira, é quarta, né? Quinta, Oração às 3h30 da tarde. Quem quiser vir orar. oração 3h30 da tarde, quinta-feira, quem quiser vir orar, é nona hora, né? Nona hora, 3 horas, 3h30. Até 5. Nona hora e meia. Sexta-feira, o culto de libertação. Sexta-feira, culto de libertação. Sábado tem alguma coisa na igreja. Não, que tem. Domingo, pelo menos, nós temos oração, né? Consagração das 8 às 9, das 9 até as 10h20, escola bíblica dominical. Amém? Você é nosso convidado. Vem tomar um café conosco. Café simples, né? Pãozinho com mortandela, com manteiga, mas venha tomar um café conosco, amém? Agradeço a presença de todos. Queria estar fazendo com o pastor dando. Amém? Vamos orar então, agradecer ao Senhor. Agradeço a presença de todos. Que Jesus continue abençoando cada um de vocês. Continue nessa fé, continue servindo ao Senhor, amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos mais uma noite na tua presença, agradecemos pela tua palavra, pelo teu louvor, pelo testemunho de cada um aqui, Pai. Ô, Papai querido, que tu fez hoje, Senhor, foi tremendo, cada dia você faz algo diferente, que o Senhor continua vencendo o teu povo, leva-nos em paz, nos guarda, aleluia, debaixo da sua mão, leva na sua potente mão, Senhor, continue abençoando a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, amém. Senhor, vamos para cá, irmão. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos. Digam amém.